chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o espelho bem no vértice e reflete-se com o mesmo ângulo. Na verdade, todos os raios se refletem com o mesmo ângulo. O que chega no vértice é só mais fácil de desenhar. E o raio que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar sobre ele mesmo. Agora é o seguinte, ó. Eu vou usar esses conhecimentos sobre os raios principais para a gente entender o que acontece diante de um espelho esférico côncavo. Então, olha só. Olha o nome dessa parte aqui, ó. Determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. Olha o nome da matéria. Determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. E eu vou começar pelo espelho côncavo, que é o mais chato. O espelho convexo vai ser bem fácil de a gente finalizar. Eu já vou criar 5 espelhos esféricos côncavos aqui para vocês. O fato de o quadro ter quadriculados me ajuda. Eu lembro que a primeira vez que o meu professor me apresentou essa ideia lá no terceirão, eu cheguei em casa achando que eu ia conseguir reproduzir os desenhos que eu tinha feito no quadro. Peguei uma folha de papel sulfite, fui fazer e ficou um lixo. Fiquei puto da cara. Peguei a apostila, comparei meu desenho, meu texto com o desenho da apostila, vi onde é que eu tinha errado. E esperei uns 2 dias e tentei de novo. Puxei a folha de papel sulfite e foi. Ficou um lixo. Uma merda. Horrível. A terceira vez que eu fui tentar fazer essa reprodução por conta própria, eu consegui. Então eu peço que vocês façam o mesmo. Passa uns 2 dias, tenta fazer aqueles desenhos. Se não rolar, tu dá uma coladinha no teu caderno ou no material e depois passa mais uns 2 dias, tenta de novo. Uma hora tu vai conseguir fazer os desenhos por conta própria. Por que é importante tu fazer os desenhos por conta própria? Porque vão ser tantas coisas a decorar depois que o desenho estiver pronto, que seria loucura tu conseguir decorar todos esses detalhes. É mais legal tu no dia do vestibular fazer um desenho rapidinho no cantinho da prova e matar a charada. Então, peraí, deixa eu pensar. Isso é uma esfera bem grande, então o centro de curvatura pode estar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2,5 é o foco e o vértice. Vou fazer a mesma coisa para todos os espelhos. 1, 2, 3, 4, 5. Centro de curvatura, foco, vértice. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, como é que eu vou fazer esse desenho se eu não tenho quadriculado no meu papel sulfite? Pega o teu lápis, né, cara, se for o caso. Tu pega o teu lápis, diz que é o centro de curvatura, e a metade do lápis tu diz que é o vértice, que é o foco. Não tem problema nenhum. Pode usar o dedo como unidade de medida, isso é de menos, né? Uma borracha. 3 borrachas é o foco, mais 3 borrachas é o centro de curvatura. E no olhômetro mesmo não fica ruim. Se tu praticar um pouquinho, mesmo que tu faça no olhômetro, tu vai conseguir um bom resultado. 1, 2, 3. Aqui. Vocês já vão entender por que eu estou usando 5 espelhos côncavos. Um objeto diante de um espelho côncavo, ou ele vai estar atrás do centro de curvatura, ou ele vai estar bem no centro de curvatura, ou ele vai se posicionar entre o foco e o centro de curvatura, bem no foco, que é uma outra possibilidade. Deixa eu fazer um objeto um pouquinho menor aqui no foco. Ou ele pode estar entre o vértice e o foco. Pelo fato de um objeto ter 5 posições possíveis diante de um espelho côncavo, eu vou ter 5 situações diferentes para estudar. Vamos ver o que acontece com a imagem quando o objeto está atrás do centro de curvatura? Eu sei que o pé da imagem vai estar no eixo principal também, assim como o pé do objeto, porque um raio que atinge o espelho pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Ou seja, eu só vou precisar descobrir onde é que está a cabeça da imagem. Aí eu já vou saber onde é que está a imagem. Para eu poder saber onde é que vai estar a cabeça da imagem, eu vou escolher 2 dos 4 raios característicos. Os 2 raios que eu gosto de usar são
macete geométrico para desenhar esse raio adequadamente. Eu vou pegar essa distância aqui e vou duplicar ela para baixo. Eu sei que esse raio tem que passar por aquele ponto. Assim eu estou fazendo com que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Aonde os raios se encontraram, aquele ponto vai ser a cabeça ou vai ser o pé da imagem? A cabeça, a luz que sai da cabeça forma a cabeça. Oh, que bonitinha! Quais são as características da imagem? Maior, menor ou igual? Menor, né? Olha lá. Visualmente dá para ver que é menor, né? A gente só tem que comparar uma com a outra. Menor. Direita ou invertida? Invertida, de cabeça para baixo. Real ou virtual? Teve prolongamento de raio de luz? Não, né? Foi luz de verdade, né? É real, cara. É tão real aquela imagem que se tu botar uma folha de papel sulfite aqui, vai ficar projetada a imagem na folha. Em laboratório, né, se tu for fazer exatas, em laboratório a gente faz esse experimento. E não dá para acreditar, cara. A imagem fica projetada numa folha de papel, nítida, perfeita. Então essa imagem é real. Imagens reais são feitas de luz de verdade e podem ser projetadas em superfícies. Imagens virtuais não podem ser projetadas. Ela é real. Dá para projetar na tua mão aquela imagem. O que eu fiz com o objeto? Aproximei ou afastei do espelho agora? Aproximei, né? Vamos ver o que vai acontecer com a imagem? O raio que chega paralelo sai pelo foco, se reflete passando pelo foco. O raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. E olha lá onde é que os raios se encontraram, cara. Os raios se encontraram exatamente no centro de curvatura. Objeto, imagem, me ajudem. Quais são as características? Maior, menor ou igual em tamanho? Igual, né? Igualzinho. Direita ou invertida? Invertida, real ou virtual? Real. Olhando da primeira situação para a segunda, o que nós percebemos? A gente percebe que quando o objeto foi aproximado, a imagem se afastou e cresceu, né? E quando eles estavam no centro de curvatura, estavam do mesmo tamanho. Eu vou continuar aproximando o objeto. Concorda? Aproximei um pouco mais, né? O raio que chega... Obrigado. O raio que chega paralelo? Obrigado. Vocês vão ter que fazer que nem um colega em algum momento. Como o colega está praticando já na aula, ninguém precisa estudar isso para lembrar que chega paralelo, sai pelo foco. E não precisa, né, não precisa falar alto, pode fazer para ti mesmo. Né? Se tu interagir mesmo que internamente comigo, tu já vai aprendendo. Quem diz isso são os neurocientistas, não é o babaca do Otávio. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Vou usar o macete da sinuca aqui, ó, vou duplicar essa distância. E lá os raios se encontraram. Características da imagem, pessoal. Maior, invertida, real, porque é feita de raios de luz. Dá para projetar. Aqui é um momento perigoso. Quando o objeto está no foco, ó, eu sinto um cheiro forte de merda. Da merda, cheiro de merda, cara. Eu digo isso, sabe por quê, cara? Porque se o aluno vai fazer confiando só no desenho dele, se ele der uma distraidinha na mão, ele já perde a informação. Então tu tem que estar preparado para o que vai acontecer naquela situação. Só o desenho pode te deixar na mão. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo
mas olhando dá a sensação de que está afinando, né? Concorda comigo? Né? Quando a gente olha uma estrada assim, longa, reta, a gente tem a sensação de que está ficando estreita. Por isso tem essa fala famosa, né? Retas paralelas se encontram no infinito. Nesse caso, na física faz sentido mesmo. Nesse caso, na física faz sentido. Então, a imagem imprópria ou forma-se no infinito. Vamos ver qual é a última situação? Eu aproximei o objeto ainda mais. Eu aproximei o objeto ainda mais do espelho. E eu vou continuar com os meus dois raios preferidos. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios refletidos, pessoal? Estão se aproximando ou se afastando? Afastando, né? Então eles não vão se encontrar para cá. O que eu faço? Prolongo. Prolongo e prolongo. Aonde os prolongamentos se encontraram é que vai se formar a imagem. Pô, mudou totalmente em relação às outras imagens, né? Características da imagem, por favor. Maior, direita ou invertida? Direita, virada de cabeça para cima, real ou virtual? Pela primeira vez a imagem foi virtual no espelho côncavo. Tu imagina, Carol, nessa situação a imagem era menor, invertida e real. Quando eu aproximei o objeto e ele parou bem no centro de curvatura, a imagem ficou igual em tamanho, ou mesmo tamanho para ficar mais elegante, mesmo tamanho, continua invertida e continua real. Aproximei o objeto ainda mais, a imagem se afastou e cresceu, maior, invertida e real. Aqui deu aquela encrenca. Se tu errar por 1 milímetro o desenho, os raios ou se aproximam ou se afastam, e tu te ilude. Por isso tu já tem que estar esperando que os raios venham a emergir paralelamente nesse caso especial. Tu imagina, cara, deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 características distintas para tu decorar. Só se for um elefante. Só se a tua memória for mágica. Eu acho muito melhor decorar que o raio que chega paralelo. Obrigado. E o raio que atinge o vértice usa o mesmo ângulo. Só com essas duas decorebas, no dia do vestibular, tu esboça a situação descrita na questão e mata a característica da imagem sem precisar decorar. Show de bola. O espelho côncavo tem 5 diferentes possibilidades para gerar a imagem. Eu acho que não sei, a maioria das pessoas tem espelho de aumento em casa. A maioria das pessoas tem. Eu adoro espremer um cravo, uma espinha no espelho de aumento. É uma delícia. Eu não sei, adoro espremer. E a minha mãe uma vez comprou um no Paraguai, aquele que tem uma luzinha em volta, redondinho assim. Meu, aquele espelho, né, clássico. Primeira vez que tu vê aquilo, né, cara, meu, as rugas, né, as marcas de expressão. Putz, depois que tu fez 30 anos, aquilo começa a te fazer mal. O detalhe é o seguinte: se tu tem um espelho de aumento em casa, é isso, ó. Certamente é isso. O que eu estou te falando é que espelho de aumento é sempre um espelho côncavo. E ele só é de aumento, meu querido, porque ele está com a cara grudada dele. Tenta te afastar dele para tu ver. Bota teu espelho de aumento hoje, chegando em casa na mesa. Olha bem de perto, tu vai te ver grandão. E começa a te afastar, mirando a tua cara no espelho. Uma hora que tu te afastar um pouquinho, tu vai ver um borrão. Quando tu vê um borrão, é porque a tua cara está bem no foco. E aí a imagem
sai pelo foco. Cuidado, hein? O raio não pode penetrar no espelho, né, pessoal? Isso é um espelho, e o espelho reflete a luz. Eu usei a pontilhada só para saber para onde o raio seria refletido. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios refletidos? Estão se afastando. Sempre que os raios refletidos estiverem se afastando, tu prolonga. E aonde os prolongamentos se encontrarem é onde estará a imagem. Característica da imagem gerada por espelho convexo: menor. Como? Direita, virtual. Desde que eu me conheço por gente, eu percebo que a gurizada decora que o espelho convexo é VMED. O que é VMED? Virtual, menor e direita. Só que assim, cara, eu se fosse tu, torceria para não cair espelho convexo, que mesmo com maior cabeça de bagre acerta. E tu tem que querer competir, né? Tu, estando onde tu está, tu está um pouco acima da média, no mínimo. Não mínimo, se tu for, né, olhar a maneira como física e matemática é dada nos outros lugares, tu vê que às vezes é dado mal e porcamente. Então, como tu já teve um pouquinho mais de informação, torça para cair espelho côncavo, porque aí tu tira um monte de concorrente da jogada e tu aumenta a tua chance. O cara pode não saber nada de ótica, mas volta e meia o cara decora, convexo é VMED. Aí ele já mata a questãozinha que cai espelho convexo, então não é bom. Eu no ensino médio, né, eu nunca fiz prova de ABCD nos últimos 10 anos. Eu sempre faço prova discursiva, né, para obrigar o aluno a escrever. E ABCD o cara cola, não tem jeito, é um jeitinho, cola e acabou. E eu não gosto disso, então eu obrigo o aluno a escrever. Tu acredita que às vezes eu boto na prova lá? Quais são as características de uma imagem gerada por espelho convexo? A galera escreve VMED. Eu dou errado, né, e dou risada ainda, porque eu não sei o que é VMED. Certo? O VMED é uma decoreba idiota para tu não esquecer, que é virtual, menor e direita. No vestibular, se tu escreve VMED, o corretor vai gargalhar, ele não vai te dar nada, certo? Então tem que saber o significado de VMED. Aí tem aluno meu que faz assim, ó, VMED, virtual, média e direita. Como assim média? Não é nem grande nem pequena, a imagem é média, né? Ou a imagem é maior, ou é menor, ou é igual em tamanho. Então, pessoal, média não funciona. Show! Pô, tão legal, né, cara? Só análise gráfica, não teve conta, né? Mas infelizmente chegou a hora. Agora eu vou te ensinar a calcular essas coisas todas, certo? Eu vou te mostrar quais são as equações que nós vamos usar para entender os espelhos esféricos. Equações, vamos para a parte analítica, para a parte algébrica. Vamos estudar a matemática dos espelhos esféricos. Quem desenvolveu essa matemática foi o alemão Friedrich Gauss, o ninja Gauss. Esse cara é praticamente um alienígena.